O destino sagrado de Israel, a revelação transformadora do Valé dos Ossos Secos no 3º ano de Joaquim, rei de Judá. Ezequiel, filho de Buzi, um dos sacerdotes, foi levado ao exílio babilônico, onde a tristeza e a desolação pairavam sobre o povo da aliança. Em meio ao cativeiro, a terra de Israel lamentava, e os corações dos israelitas estavam como os ossos secos que agora testemunhavam a ruína de sua nação. O cenário era sombrio, o desespero estava em cada olhar perdido, e, diante da opressão, Ezequiel se perguntava onde ainda poderia existir a esperança. Num dia abafado, o Senhor conduziu Ezequiel a um vale repleto de ossos secos, e, neste vale desolador, a voz de Deus ecoou: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Essa pergunta ressoou dentro dele como um grito agonizante de um povo que não via mais luz. Os ossos secos clamavam: nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, estamos perdidos. O peso da visão fazia seu coração arder. Como poderia Ezequiel responder a tal indagação? Mas Ezequiel, com sua fé profundamente enraizada, respondeu: Senhor Deus, somente Tu o sabes. Nesta sombria paisagem, o profeta se dispôs a agir conforme a ordem divina. Ele começou a profetizar sobre os ossos, e sua voz, cheia de fervor, se elevou ao céu. À medida que suas palavras ecoavam, algo sobrenatural aconteceu. Os ossos começaram a se unir, tendões e carne foram formados, e logo, aqueles que antes eram meros vestígios da morte tornaram-se corpos inteiros, cobertos de pele e respirando novamente. Esses milagres não eram apenas uma exibição de poder, eles simbolizavam a restauração da casa de Israel, a promessa de vida e esperança onde antes havia apenas desespero. A visão não se limitava à ressurreição física, mas era uma declaração de que Deus não havia abandonado o seu povo. O profeta observou a transformação com um misto de alegria e perplexidade. Agora um desafio interior surgiu. Como um povo tão dilacerado poderia aceitar a vida nova que Deus prometia? Então, a voz do Senhor trouxe um novo sopro de esperança: vim trazer o meu povo de volta à terra prometida. O coração de Ezequiel pulsava com a certeza de que, por mais distante que parecesse, a restauração divina era possível. Contudo, na alma do profeta, dúvidas ainda permaneciam. Como poderia um povo que havia se afastado de Deus encontrar novamente o caminho de volta para ele? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto Ezequiel ponderava, a visão começava a dissipar-se, mas a esperança latente na sua alma não desaparecia. O Espírito do Senhor reinava sobre ele, e o poder de Deus ecoou em seu coração. A possibilidade de vida e renovação permeava o ar, e Ezequiel sabia que a revelação divina ainda tinha muito a contar. O vale, repleto de ossos secos, agora simbolizava não apenas morte, mas também a promissora luz da ressurreição. Com a mensagem ardente em sua alma, Ezequiel se preparava para proclamar aos israelitas as boas novas de que a vida retornaria a eles. O poder de Deus era capaz de ressuscitar a esperança em meio ao desespero, e assim, a história de Israel estava longe de terminar. A narrativa se desvelaria em um caminho de redenção, e o profeta sabia que algo maravilhoso estava por vir, mas o que viria depois disso ainda era um mistério, aguardando o tempo divino para ser revelado. O significado profundo da visão de Ezequiel não deixaria de ecoar entre o povo que estava preso na Babilônia. Movido por um fervor recém-descoberto, Ezequiel compreendeu que o Senhor desejava um testemunho não somente de ressurreição física, mas também da restauração espiritual dos israelitas. Assim, ele voltou ao acampamento dos exilados, onde as vozes sombrias do desespero dominavam. Ó povo de Israel! Exclamou Ezequiel, sua voz carregada de autoridade e esperança. As cabeças se voltaram, e olhares confusos e angustiados encontraram o profeta. Nas profundezas de seus olhares,
havia uma mistura de dúvida e um sussurro de esperança. O Senhor me trouxe uma mensagem: assim como os ossos secos ganharam vida, assim também o Senhor reviverá o seu povo. No entanto, sua mensagem não seria recebida sem resistência. Um dos líderes do povo, um homem chamado Efraim, levantou-se, desafiando Ezequiel: como podemos confiar em tuas palavras? Estamos longe de nossa terra, longe da presença de nosso Deus. Nossos pecados nos trouxeram até aqui. Quem somos nós para acreditar que Ele pode restaurar o que perdemos? Ezequiel, percebendo a necessidade de esclarecer a verdade entre o povo, se voltou para o Senhor em súplica. O Espírito de Deus sobreveio a ele novamente, e uma nova palavra surgiu de seus lábios: escutem, ó filhos de Israel. O Senhor diz: eu sou aquele que cumpre a promessa. Voltarei a vocês e restaurarei a sua terra. Não desprezeis o meu poder, pois faço novas todas as coisas. As palavras vibraram no ar, e o silêncio se abateu sobre a multidão. Ezequiel continuou, relatando a visão do vale, a transformação que testemunhara. À medida que ele falava, as imagens de ossos secos se unindo, de carne sendo formada, preenchiam os corações de seus ouvintes com um ardor ardente. 8 homens, por impulso, levantaram-se e começaram a murmurar entre si: poderíamos ressuscitar? Será possível? Sim, gritou Ezequiel. O Senhor ressuscitará a nós também, mas devemos primeiro nos voltar para Ele. Confessemos nossos pecados. Voltemo-nos para o Deus da nossa aliança. Enquanto seu clamor ressoava, seus olhos brilharam com uma certeza inabalável. Mas havia mais do que um desejo de restauração em sua mensagem. Numa visão poderosa, o Senhor instruíra Ezequiel a proclamar que uma nova aliança estava a caminho, uma aliança que não se basearia somente na obediência à lei, mas na transformação interior dos corações. Assim diz o Senhor: darei um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês. Ezequiel exclamou, com fervor crescente. As palavras do profeta penetraram os corações endurecidos de muitos. Uma onda de arrependimento começou a varrer a congregação, e muitos caíram de joelhos, clamando pela misericórdia de Deus. O clima de desesperança começou a ser substituído por uma expectativa fervorosa: o que mais o Senhor poderia fazer? Contudo, a intensidade do que estava por vir ainda não havia sido revelada. Assim como os ossos se animaram com o sopro de vida, Ezequiel sabia que a renovação espiritual viria com um custo: a entrega completa ao Senhor e o reconhecimento de sua soberania. Ele aguardava ansiosamente a resposta de Deus, ciente de que o primeiro passo para a restauração havia sido dado. E assim, a história de Israel e sua luta pela identidade e redenção se desenrolaria. No entanto, havia um mistério ainda por desvendar. Uma pergunta pairava no ar, como uma profecia não cumprida: quando o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, e seu povo será transformado de maneira definitiva? E o eco do futuro ainda aguardava por resposta. Ezequiel observou sua congregação com um olhar carregado de amor e determinação. O ar estava pesado com a expectativa, os rostos lábios pálidos estavam tingidos do rubor do arrependimento e da esperança recém-descoberta. Mas ali, em meio a um povo quebrantado, uma presença invisível pesava sobre eles: o temor do Senhor. Reconheçam o que fez o Senhor com os ossos secos, declarou Ezequiel, levantando as mãos em um gesto de consagração. Um sopro de vida, um chamado para ressuscitar não apenas o corpo, mas as almas que estão distantes do amor do nosso Deus. Ele está entre nós e deseja aquele que estava perdido. As palavras fluíam do seu coração como um rio de água viva, enchendo o vale de forte esperança. Foi então que uma confirmação sobreveio a ele, uma visão clara que movia seu espírito. Um vento forte soprou ao seu redor, trazendo um cheiro de terra molhada e folhas novas. Ele viu um grande exército, não apenas em forma, mas revestido de glória. O Senhor está levantando um exército, anunciou Ezequiel com fervor. Serão homens e mulheres que não só habitarão novamente na terra prometida, mas levarão o nome do Senhor ao mundo. Alguns entre o povo começaram a se levantar, firme em sua determinação. Mas outros, como Efraim, ainda estavam tomados pela dúvida. Como podemos confiar em algo que nunca vimos? Perguntou ele, com voz carregada de incredulidade.
Nossas bênçãos se perderam, nossas vozes se desfizeram entre os ecos da Babilônia. Mas assim diz o Senhor. Respondeu o profeta, elevando a voz. Não temais. Lembrai-vos do nosso Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Não sentis as promessas do nosso Pai? Ele enviará seu Espírito, e a terra se encherá do seu conhecimento como as águas cobrem o mar. Ezequiel sentiu a determinação ressoar dentro de si, sabendo que as promessas de Deus eram muito maiores que suas circunstâncias. A atmosfera se tornou elétrica, e um silêncio reverente caiu sobre o ajuntamento. Ezequiel prosseguiu, sua voz firme e clara, é tempo de se preparar. O Senhor não nos deixará pela metade. Ele está nos convocando para um tempo de consagração. Arrependei-vos, pois o Senhor está perto. À medida que a multidão se esforçava para entender, um jovem, tomado pela coragem, levantou-se entre os outros, sua voz vibrante. E se ele nos resgatar? E se ele nos restaurar? Não podemos duvidar do que o Senhor pode fazer. A coragem do jovem acendeu um fervor entre os corações. O eco de sua voz foi seguido por um clamor coletivo, um desejo de libertação brotando do âmago de suas almas. Mas o céu estava carregado de mistério. Uma sombra pairava sobre o vale. Ezequiel sentiu uma agitação no espírito, um sussurro divino. Ele por um momento hesitou, antes de deixar escapar a advertência. Mas cuidado! O Senhor também nos exorta a não apenas anelar pelas bênçãos, mas a buscá-lo com sinceridade de coração. O que ele requer de nós é uma aliança verdadeira longe de ídolos, longe de desobediência. Ali, entre a multidão, uma mulher clamou em desespero, Ezequiel. Temos falhado, e nossos corações foram endurecidos, como pedra. Há esperança para nós? O coração do profeta se apertou ao ouvir a pergunta angustiante. Ele virou-se para o Senhor, buscando a resposta que a nação esperava. E o Senhor, em sua soberania, respondeu com um novo sopro, revelando um plano que transcenderia os limites da queda de Israel. Em breve, enviarei um novo poder. O meu espírito será derramado sobre toda a carne, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Julgarão a nação com justiça e reconhecerão a libertação. A multidão estava em frenesi. Já não havia espaço para dúvida, apenas um anseio profundo por libertação. Ezequiel sabia que a transformação estava a caminho, mas a mensagem seria um teste de fé. Ele olhou para o horizonte, como se pudesse ver a glória de Deus se aproximando, e sentiu que o tempo se aproximava de um cumprimento absoluto das promessas. Assim, a noite descia sobre o vale, e nas sombras da esperança recém-nascida, a pergunta permaneceu: quando virá o dia do Senhor, quando todos conhecerão verdadeiramente o Deus de Israel? A expectativa se fez mais intensa, enquanto a luz da promessa começava a despontar no horizonte da história. A história da redenção de Israel ainda aguardava sua revelação, e o profeta sabia que maiores coisas estavam prestes a acontecer. Ezequiel se encontrava sobre o monte, seus olhos fixos no horizonte onde o sol começava a se esconder, tingindo o céu de dourado e púrpura. Ele sentia a pressão do tempo, como se cada batida do seu coração estivesse marcada por um propósito divino. O murmúrio da multidão ao seu redor cresceu em intensidade, um clamor coletivo de busca e de fervor. Ele sabia que o destino da nação dependia do relacionamento que haviam restaurado com o Senhor. Enquanto ele contemplava a cena, uma nova visão o assaltou, revelando um vasto campo de flores vibrantes, oculares e repletas de vida, contrastando com a desolação dos ossos secos que ele havia testemunhado antes. O Espírito soprou sobre ele, sussurrando verdades profundas que ressoavam em seu ser. Olha, Ezequiel, um novo começo se aproxima. A multidão, agora cada vez mais expectante, olhava para ele como se esperassem que ele trouxesse a revelação do que estava prestes a ocorrer. Com um gesto, ele pediu silêncio e, em seguida, falou com uma ousadia divina. Assim diz o Senhor, eu restaurarei o que foi roubado. Das cinzas do passado, um novo povo se levantará. Com o meu espírito sobre eles, transformarão o deserto em um jardim. Os olhares ansiosos se voltaram para ele, e a esperança começou a florescer no coração do povo como as flores que ele havia visto em visão. Vinde!
O Senhor está nos chamando à volta ao seu caminho. Ele renovará nossas forças, e faremos a nação resplandecer como a luz da manhã. Mas é em nossa entrega e confiança nele que a transformação se concretizará. Ezequiel sabia que a segurança do povo não vinha apenas do desejo de restaurar o que fora perdido, mas da autenticidade em seu retorno ao Senhor. Ele lembrou de palavras antigas, escritas nas tábuas da lei, que falavam sobre a necessidade de um coração quebrantado e um espírito contrito. O Senhor não se deleita em sacrifícios, mas no coração contrito. Este é o sacrifício que ele não desprezará, ele exclamou, suas palavras ecoando como uma verdade atemporal. No entanto, a sombra que ele havia sentido anteriormente começou a se manifestar de forma mais intensa. A atmosfera espiritual estava mudando à medida que uma força invisível tentava minar a confiança do povo. Ezequiel sentiu a gravidade do desafio que se aproximava. A incredulidade se levantará entre vocês, como um opositor silencioso, tentando desviar-vos do propósito divino. Contudo, não deveis temer, pois o Senhor é a nossa defesa e o nosso escudo. Mas Efraim, o jovem que não conseguirá se desapegar da dúvida, levantou-se mais uma vez. E se não formos dignos? E se nossas iniquidades nos separarem do favor do Senhor? As palavras dele, embora carregadas de temor, atingiram o coração de muitos. E se os nossos açoites, ao invés de nos desanimar, forem a razão pela qual nos achegamos mais a ele? Questionou Ezequiel, percebendo que a batalha espiritual ganhava forma. A história do povo de Deus é uma história de misericórdia, e a sua graça ainda se estende sobre nós. O que importa não é a nossa capacidade, mas a sua fiel promessas. Nesse momento, o céu que antes estava claro agora se tornava opaco, e Ezequiel pudesse sentir a presença do Senhor se aproximando. Ele proclamou, com a voz firme, no dia em que buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, ele será encontrado por nós. É o tempo da renovação, do derramamento do Espírito, mas para isso, precisamos nos aproximar dele com corações verdadeiros. Enquanto vários corações se uniam em fervorosa oração, um relâmpago iluminou o céu escuro, e um forte vento varreu o vale, como se o próprio Deus estivesse prestes a intervir. Ezequiel, ciente do convite e desafio divinos, sentiu a urgência da hora. O que estava prestes a suceder não era apenas uma restauração, mas uma transformação radical que mudaria a face de Israel para sempre. Não esqueçam, amados. O Senhor se levanta, e com ele, a libertação. Preparem-se, pois o que está a caminho se revelará com grande poder e glória. E assim, sob a expectativa ardente da multidão, um novo mistério começou a se formar, enquanto as nuvens escuras acumulavam-se no horizonte, prenunciando a intervenção divina. Ezequiel sabia que uma nova esperança estava prestes a eclodir, mas o verdadeiro teste seria a determinação de Israel em permanecer fiel. Qual seria o clamor do povo naquele dia, e qual a resposta que viria do céu diante de suas petições? O vento que soprava frescamente pelo vale parecia acenar a todos com promessas ocultas, enquanto a multidão retinha a respiração, como se, naquele momento, o universo inteiro estivesse em pausa. Ezequiel, sentindo a pressão do Espírito Santo, preparou-se para transmitir a mensagem que ardia em seu íntimo, a verdade que poderia sacudir a nação e reavivar a esperança em seus corações. Assim diz o Senhor, eu não apenas restaurarei o que foi perdido, mas farei com que o meu povo reviva como um exército poderoso. A voz de Ezequiel ressoou, cada palavra carregada de autoridade divina. Ele sempre soubera que as promessas de Deus eram infalíveis, mas para a nação de Israel, a reconciliação era um processo doloroso, repleto de confrontos com o passado. Enquanto as pessoas ao seu redor por fim começaram a se mover, ele viu olhares se cruzando, ora de esperança, ora de temor. O cenário diante dele tornava-se um campo de batalha não apenas físico, mas espiritual. Ezequiel percebia as correntes da dúvida e do medo empurrando-os para trás, como um inimigo oculto que se alimentava da incerteza. Um novo alvorecer é imposto à vossa porta. Ele exclamou com fervor renovado. Mas para que possais ver o sol da justiça raiar sobre vocês, é necessário que os vossos corações sejam labaredas de arrependimento e fé. Nos rostos do povo, ele podia ver relampejar algo. Uma semente de verdadeira crença começava a brotar, mas a luta ainda estava longe de terminar.
A multidão estava agora dividida. Enquanto uns começavam a se encorajar, outros permaneceram envoltos em sua incerteza. Efraim, em um momento de dúvida, levantou-se novamente, sua voz trêmula cortando a atmosfera de oração fervorosa. Mas, Senhor, como podemos ter certeza de que seremos aceitos? Somos como folhas secas no vento. Ezequiel sentiu uma compaixão intensa por aquele jovem. Sua hesitação era um eco do coração de muitos que ali estavam. Ouvi, Efraim. O Senhor não busca a perfeição em nós, mas um coração disposto a voltar-se para Ele. Mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. As palavras flutuavam, como um bálsamo que desejava curar as feridas emocionais daquela assembleia. Então, enquanto os corações se inclinavam ao arrependimento, um trovão ressoou nas nuvens, prenunciando a manifestação do poder de Deus. A atmosfera estava eletricamente carregada, e o Espírito do Senhor estava prestes a fazer algo grandioso. Ezequiel, consciente de sua função como boca do Altíssimo, ergueu as mãos ao céu e clamou: Desce, Senhor, e faze-nos viver. Envia teu fogo, e queimarão as iniquidades. Limpa nossos corações e mostra-te a nós. O vento aumentou, balançando os cabelos dos que estavam ao redor, e, enquanto Ezequiel orava, ele viu os primeiros raios de luz rompendo as nuvens escuras acima. Assim como as flores que floresceram em sua visão anterior, sentiu uma onda de renovação espiritual fluindo, enquanto vozes se levantavam em uníssono, clamando por um toque do Senhor. No clamor coletivo do povo, um novo cântico surgiu: vida, vida em nossos ossos secos. Senhor, renova-nos. Uma chama de adoração acendeu-se entre eles, e o fogo do Espírito começou a se espalhar, aquecendo os corações gelados e despertando a fé. Mas enquanto a igreja se unia em louvor, Ezequiel teve uma visão ainda mais profunda, uma cidade de luz, a Nova Jerusalém, onde nem pranto nem dor existiriam. No entanto, uma voz soava em seu interior, uma advertência que não poderia ignorar. O ascendente é mais do que o esperado, e a prova de fogo está por vir. Onde está sua fé quando a noite chegar? Com a certeza de que novos desafios estavam à frente, Ezequiel voltou-se para a multidão, sacudido pela revelação. Preparai-vos, povo de Israel. Afinal, este despertar é apenas o início. O Senhor se revela em poder, mas é através da perseverança que vereis a plenitude da sua gloriosa bênção. Assim, enquanto esperavam o que viria a seguir, uma nova expectativa pairou no ar, como a presença vibrante do Senhor. Finalmente o último a enunciar suas promessas. Um sussurro divino ecoava entre eles, prometendo que o plano soberano de Deus estava em movimento, e o que ainda estava por vir continuaria a moldar o destino sagrado de seu povo. Os olhos da multidão estavam fixos em Ezequiel, cada expressão de esperança repleta de expectativa mista à apreensão. A atmosfera ao redor parecia vibrar em um ritmo divino, como se os próprios céus estivessem preparados para descer à terra. O repicar do trovão havia sido um chamado, uma convocação que ecoava em suas almas, e agora eles aguardavam a manifestação do Senhor, como o povo que esperava por chuva nas terras secas. Filhos de Israel, disse Ezequiel, sua voz soando como um trompete, não temeis, pois o Senhor vos estabelecerá como um júbilo diante das nações. Ele é o Deus que não esquece suas promessas, e a sua mão poderosa trará libertação. O profeta observou como muitos choravam, e outros levantavam as mãos em adoração, cada um respondendo aquilo que sentiam em seus corações. Repentinamente, uma densa nuvem de glória começou a surgir do céu, envolta em uma luz ofuscante. Ezequiel constatou que não era apenas uma visão, mas um sinal palpável do cumprimento da palavra. Aproveitai-vos, o Senhor se aproxima. Ele exclamou, com fervor, uma ansiedade santa pulsando em suas veias. Assim que a glória se aproximou, algo extraordinário ocorreu, as pessoas que antes estavam paralisadas pelo medo começaram a se mover. Velhos e jovens, homens e mulheres, todos começaram a se juntar em um só espírito, quase como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado de Deus. Cada passo que davam era uma declaração de fé, uma marcha rumo à promissora restauração. No entanto, dentro do coração de Ezequiel, um peso crescente se fazia sentir.
Ele sabia que o caminho da renovação exigiria mais do que um momento de emoção, exigiria entrega total e perseverança até o fim. A jornada é longa, e muitos ainda vacilarão, alertou ele à multidão, mas o Senhor é fiel. Como está escrito, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:06. Nesse momento de intenso fervor, uma visão mais profunda desvendou-se diante de Ezequiel. Ele viu o espírito de divisão espreitando entre o povo, tentando infiltrar-se nas esperanças que floresciam. O profeta ergueu as mãos, não apenas como um gesto de súplica, mas como um símbolo de união. Unidos, marchamos. Não como indivíduos, mas como o corpo de Cristo. A discórdia será derrotada na unidade, e o amor cobrir a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Ouvindo essas palavras, a multidão começou a clamar: unidade! Unidade! Ezequiel passou a ouvir e sentir um novo nível de fervor entre o povo. Não eram apenas ramos de esperança se entrelaçando, era a mesma força vital que alimentava a raiz da oliveira, como escrito em Romanos 11:17. Aquele ardor surgia do entendimento de que estavam sendo chamados a algo maior do que eles mesmos. Então, enquanto o Espírito de Deus se movia entre eles, uma voz vinda do alto estourou como um trovão. Eu ainda tenho um propósito mais profundo para vós. A libertação de Israel está apenas na superfície do meu plano. Preparai-vos, pois os dias da prova se aproximam. É na escuridão que a luz brilhará com mais intensidade. A certeza transformadora dessas palavras trouxe um misto de temor e reverência à multidão. Ezequiel sentiu uma pressão forte em seu ser enquanto o Espírito Santo sussurrava a verdade de que a jornada de Israel, embora marcada pela dor, seria repleta da glória de Deus. A relutância de muitos começou a derreter, e na medida em que se levantavam para proclamar a fidelidade do Senhor, uma onda de unidade se espalhou, forjando um caminho através da incerteza. Assim que a poeira assentava, Ezequiel fixou seus olhos no horizonte, onde se formava uma estranha luz. Aquela luz, brilhando em meio à neblina de desafios, parecia um prenúncio do que estava por vir. Como o profeta do Senhor, sua mente girava em relação ao que significava. Estai prontos, povo de Deus! Pois quer seja uma prova de fogo, quer uma colheita gloriosa, as promessas do Senhor não falham. E no encontro da luz com a escuridão, novas revelações nascem. Quando a alvorada se aproximar, um novo cântico será entoado, a glória do Senhor preencherá a terra como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. O mistério das promessas divinas pairava sobre eles, esperando para se desenrolar em plenitude. Ezequiel havia sentido que o descentralizar da luz entre eles indicava que o tempo estava se aproximando. A pergunta pulsava em seu coração: qual seria a verdadeira pedra de toque da fé na próxima etapa do plano soberano de Deus? Ezequiel olhava atentamente para a luz que se intensificava no horizonte, como se estivesse prestes a desvelar um novo capítulo na história de Israel. O coração do profeta pulsava em sincera busca da verdade, pois aquela luz não apenas prometia transformação, mas também anunciava desafios que se aproximavam como nuvens pesadas no céu. Ao receber este chamado, minha alma sente um peso, murmurou Ezequiel para si mesmo. Ele sabia que a nova fase da jornada exigiria mais do que apenas palavras de encorajamento. Senhor, mostra-me os teus caminhos, pois desejo entender a tua vontade. Com a multidão ao seu redor, cada um ainda absorvendo as palavras pronunciadas, uma inquietude começou a tomar conta do ambiente. A nuvem de glória que estava sobre eles começou a se mover, e dentro dela, Ezequiel percebeu figuras sombrias dançando nas bordas da visão. Uma voz que era familiar aos seus ouvidos, porém distante, ecoou: Filho do homem, porventura, poderá estes ossos reviver? Senhor Deus, respondeu o profeta com reverência, tu sabes. A revelação de seus pensamentos parecia estar emaranhada em um véu de mistério. Ele sabia que Deus estava armado de poder, e, no entanto, essa pergunta trazia consigo uma seriedade que lhe desafiava. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O ímpeto do Senhor soou poderoso, e Ezequiel sentiu a urgência de cumprir a ordem divina. Suas palavras foram tomadas pela inspiração do Espírito e foram lançadas com autoridade. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito,
e vivereis. As palavras do profeta ressoaram, e uma onda de calor espiritual começou a percorrer os ouvidos daqueles que ouviam. A expectativa cresceu, a multidão estava, não somente escutando, mas sentindo a força nas declarações proféticas. Naquele instante, um milagre sobrenatural começou a se desenrolar. O som de ossos se juntando ecoou como um grande exército se erguendo do chão. Ezequiel viu nervos e carne cobrindo aqueles ossos secos, evidenciando que a vida voltava. Mas algo ainda estava faltando, a respiração e a alma ainda não haviam descido sobre eles. Profetizando mais uma vez a ordem do Senhor, Ezequiel gritou: Vinde, dos quatro ventos, ó Espírito, e assoprai sobre estes mortos, para que vivam. A brisa que veio do céu parecia um toque do próprio Deus, e Ezequiel observou com incredulidade enquanto a vida preenchia aquele exército de ossos. Ezequiel não estava apenas testemunhando a ressurreição de mortos, mas simbolicamente a restauração de Israel. O Senhor falou com profunda clareza: Este é o povo de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos, a nossa esperança já se foi, e estamos completamente exterminados. Mas eu vos direi, prosseguiu Deus, que hei de abrir as vossas sepulturas e vos farei subir do vosso sepulcro, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, 1-12. As ricas promessas do Senhor não se limitavam a palavras, mas se tornavam realidade palpável e vívida. Enquanto a multidão observava o que parecia um milagre inigualável, Ezequiel sentiu angustiado que, mesmo com a restauração, um teste maior se avizinhava. Assim como os ossos despertaram, também vós sereis chamados a sair da complacência, pois a verdadeira libertação será uma entrega diária ao Senhor. Com um fervor renovado, ele perguntou ao povo: Estais prontos para enfrentar os desafios que virão? Estais prontos para marchar como um povo restaurado que serve ao Deus que promete? A resposta ressoou entre aqueles que estavam ali reunidos, um eco de vozes se levantou em fervente unidade: Estamos prontos. Entretanto, no coração de Ezequiel, um mistério ainda pairava. As promessas de Deus não eram meramente uma certeza de retorno, mas também um convite para um novo caminho, onde a verdadeira fé e fidelidade seriam testadas. No ocaso daquele dia sagrado, as nuvens começaram a se dispersar, e a luz radiante que permeava o céu parecia trazer consigo um anúncio solene. Filhos de Israel, o Senhor urgiu. Preparai-vos, pois as provas de fé e fidelidade se apresentarão, e em meio a elas, reconhecer-me-eis como aquele que está no trono. Era um chamado à ação, um desafio pairando no ar. Como os filhos de Israel poderiam desvelar a profundidade da verdadeira esperança? Ezequiel olhou para a multidão vibrante, seu espírito ardente, e sabia que a revelação estava prestes a se desdobrar na forma de um novo destino em Deus. Ezequiel levantou os olhos para o céu, onde a luz ainda cintilava, e sentiu um misto de temor e reverência. O Senhor lhe havia revelado não apenas a restauração de um povo, mas um profundo chamado para um renovo espiritual que abrangia gerações. O eco da multidão reunida continuava a reverberar em seu coração, e ele sabia que o que se desenrolava diante de seus olhos não era um evento passageiro, mas parte do grandioso plano divino. Ó povo! Exclamou Ezequiel, em meio ao fervor da assembleia, o Senhor não somente restituirá vossa carne, mas vos dará um novo espírito. Eis que é Ele quem promete, e eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Ezequiel 36, 26. As palavras do profeta caíam como chuva sobre a terra seca, nutrindo a esperança que começava a florescer entre os presentes. As etiquetas de morte e desespero que haviam marcado a identidade do povo foram lentamente dissipadas pela luz da promessa. Mas, no fundo de sua alma, uma sombra de preocupação ainda pairava. Enquanto a multidão começava a se dispersar, Ezequiel sentiu uma nova onda de força o envolver. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. As nuvens de tribulação estavam se acumulando nas fronteiras de Israel. Assim como a luz que havia se intensificado no horizonte, também se aproximava uma escuridão a ser confrontada. Preparai-vos! O Senhor virá em socorro, mas tendes de estar prontos para lutar. Tendes de tomar a armadura da fé e estar alerta. Porque diante de vós está o desafio maior, advertiu Ezequiel. Ele vislumbrou a imagem das nações ao redor,
e o peso daquela realidade o forçou a reconhecer a necessidade de verdadeira unidade entre o povo. Foi então que uma nova visão chegou a ele, clara e penetrante. Ele viu um caminho adornado com luz, mas que passava por um vale escuro, onde sombras vilipendiosas espreitavam, buscando desviar o povo do propósito divino. A voz do Senhor ecoou de forma poderosa em seu coração, e ainda hei de unir-vos nas alturas, e vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Como podeis crer na promessa sem o sacrifício da fé? Questionou Ezequiel para a multidão que agora olhava atenta. Ele sentiu que sua missão transcenderia a simples pregação. Sereis testados no fogo e forjados na perseverança. As dificuldades que se aproximam não serão vossas inimigas, mas as ferramentas do Senhor para vos moldar. Um murmúrio de apreensão percorreu a multidão, no entanto, muitos se levantaram com fervor, comprometendo-se a lutar por sua herança. Ezequiel olhou para aqueles rostos determinados e sentiu um renovo de esperança. E assim diz o Senhor, e eu vos tomarei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países. Ezequiel 36, 24. O que está por vir apenas começará a revelar o plano sublime que protege os filhos de Deus. Adentrarão em batalhas que não se veem, mas que são reais, onde as armas não são de carne e sangue, mas poderosas em Deus. A atmosfera cheia de espírito vibrante, enquanto o Senhor começou a falar. Mas Ezequiel sabia que o maior desafio não era visível, era um teste de fé. Ele sentiu a urgência de advertir: cuidado, povo! A serpente ronda a porta e busca enganar-vos. Vigiem e orem, porque a batalha não é apenas uma questão de força, mas é uma questão de confiança e entrega ao Altíssimo. Os sons da demorada resistência, vinda de longe, começaram a ecoar em sua mente. Uma imagem se formou, uma nova guerra espiritual envolvia Israel, não apenas retornando à sua terra, mas lutando para habitar sob a justiça e temor do Senhor. Com firmeza, Ezequiel proclamou: eis que vem o dia em que o Senhor trará não apenas resgate, mas transformação da alma. Preparai-vos para a ação, e reconhecei que em meio a toda valência, existe um caminho de luz entre as sombras. E quando tudo parecer perdido, lembrem-se que o Senhor é aquele que revive os secos e transfere as correntes do cativeiro. Assim diz o Senhor. O eco das palavras de Ezequiel dançou no ar, enquanto a multidão se preparava para o futuro. Um novo elemento de mistério pairava no ar, uma revelação se aproximava que os conduziria a um rompimento espiritual ainda mais profundo. Seria este o momento que clamariam por seu verdadeiro Redentor e resolveriam a altura de seu chamado? As promessas de Deus não tardarão, e naquelas angústias que surgiriam, seus filhos conheceriam o poder de sua liberadora graça. O destino da nação estava em suas mãos e o coração de Ezequiel estava pulsatante com expectativa. Ele sabia que muito ainda estava por vir, e sobre este novo caminho, a voz de Deus ainda ressoava, revelando um plano divino que excedia todo entendimento humano. Ezequiel permaneceu em pé, observando a multidão se dispersar sob a luz tênue do entardecer. A brisa suave parecia trazer consigo sussurros antigos, vozes de gerações passadas clamando por redenção. Ele se afastou para um local elevado, onde pudesse se recolher e orar, buscando a direção do Senhor para os tempos que viriam. Enquanto orava, uma visão começava a se formar diante de seus olhos. Ele viu um vale extenso e desolado, coberto de ossos secos, como se a morte tivesse ali feito residência. Uma tristeza profunda inundou sua alma, mas a presença do Senhor foi palpável, levando-o a compreender que aquilo não era um fim, mas um início. A voz do Senhor penetrou na escuridão de seus pensamentos: filho do homem, esses ossos secos poderão viver. Ezequiel, tomado de assombro, respondeu: ó Senhor Deus, só tu sabes. Então, o Senhor lhe ordenou: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Com o coração palpitando e a determinação crescente, Ezequiel levantou sua voz. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e cobrirei de pele, e em vós porei espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 37, 4, 6. À medida que suas palavras ecoavam no ar, um tremor começou a agitar o vale, e uma sinfonia de estalos e rangidos encheu o espaço.
Os ossos começaram a se unir, de forma surpreendente, formando criaturas que eram alguma vez vigorosas, mas que agora estavam repletas de fragilidade. O pânico invadiu Ezequiel, mas o Senhor falou com uma voz reconfortante: Não temas, pois é por meio da minha palavra que a vida será restaurada. Profetiza de novo e dize ao Espírito: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37:9. Ezequiel, obediente e cheio de fé, profetizou como o Senhor ordenou, e um poderoso vento soprou sobre aquele vale desolado. O Espírito de Deus desceu e entrou nas criaturas que agora se erguiam, cobrindo as formas com carne e pele, e um exército imenso surgiu dos ossos secos. Eles estavam vivos, pulsantes, e manifestando a glória do Senhor. Ó povo de Israel, proclamou Ezequiel, seu coração transbordando de alegria, não temais, pois o Senhor fará com que vivais. Ele restaurará não apenas vossas vidas, mas renascerá em vós um novo espírito, uma nova esperança. E quando isto ocorrer, reconhecerão que eu sou o Senhor que cumpro a minha palavra. Mas assim como as visões de restauração enchiam seu coração, uma nova imagem surgiu em sua mente. Ele viu as nações ao redor de Israel em tumulto, cercando a terra prometida com ameaça e rancor. E uma voz interior murmurou: A batalha será feroz, e o verdadeiro teste está por vir. Não será apenas uma luta contra carne e sangue, mas as potestades deste mundo. Ciente de que a transformação do povo não se daria sem escolhas concretas e fatos que desafiam a fé, Ezequiel se lembrou das palavras do Senhor: Eu farei com que o meu povo se una em espírito e verdade. Eles não serão meramente um exército, será um povo com um propósito claro, selado com a minha aliança. Portanto, povo de Israel, preparai vossos corações e vossas almas. A jornada que se aproxima exigirá coragem e discernimento. Não vos deixeis iludir pelas aparências, pois a verdadeira força instalar-se-á na confiança e entrega ao Senhor. Ezequiel, consciente do peso da tarefa diante de si, proferiu um chamado à coragem e à oração. Ele sabia que a vitória não viria da força humana, mas da intercessão fervorosa e da unidade sob a direção de Deus. O Senhor estava prestes a revelar um plano que não apenas livraria Israel, mas moldaria o mundo à sua maneira. Vigiai e orai, pois dias de transformação se aproximam, alertou Ezequiel, sentindo a necessidade de reafirmar a esperança e instigar um fervor espiritual. Sabeis que o que está por vir exigirá mais de vós do que esperais. Não tema, Israel, porque Jeová é o teu Deus e os seus propósitos são eternos. E quando tudo estiver pronto, o último ato de Deus será uma revelação que vocês nunca imaginaram. Assim, Ezequiel permaneceu em oração, ansioso pelo que estava prestes a acontecer, quando uma nova verdade se desenvolvia no horizonte, prometendo não apenas restauração, mas a manifestação gloriosa do poder de Deus em meio às nações. O futuro de Israel estava prestes a ser revelado em yoga de luz e sombra, onde a soberania de Deus transformaria a dor em esperança e a morte em vida. Ezequiel, com sua visão renovada, observava a multidão que se dispersava sob um céu que começava a clarear. A luz suave da manhã trazia a promessa de um novo dia, mas uma sombra de desafio ainda pairava sobre ele. A transformação que testemunhamos não é apenas uma visão, mas um chamado à ação para cada um de vocês, exclamou Ezequiel, com veemência. Os olhos de seu povo eram um espelho do anseio e do medo. Ele viu a expressão de Efraim, agora contemplativa, uma mistura de esperança e dúvida permanecia ali. Ainda há um caminho difícil pela frente, declarou o profeta, mas quem crer verá a glória de Deus. A voz do Senhor ressoou em seu íntimo, recordando a Ezequiel que a ressurreição dos ossos secos era apenas o prelúdio para algo maior. Revela-lhes, Ezequiel, que a verdadeira ressurreição é a do Espírito. Vocês não podem se permitir apenas reviver, precisam aprender a viver em novidade de vida, que se estende para além de suas circunstâncias atuais. Ele se dirigiu à multidão com a autoridade de Deus: o vosso retorno à terra é mais do que geográfico, é espiritual. A verdadeira renovação não se limita ao corpo, mas toca a alma e o coração, de modo que sejam um povo unificado sob a minha aliança. Nesse momento, o espírito de unidade começou a se espalhar entre os presentes.
Um murmúrio de concordância crescia, e Ezequiel encorajou-os a expressar seus anseios e arrependimentos. Clame ao Senhor. Ele ouvirá e transformará suas vidas, levando cada um de vocês à restauradora graça. Um jovem se levantou entre a multidão, seus olhos brilhando com fervor. E se ele restaurar não só nossa terra, mas nosso espírito? O que nos impede de crer que ele pode fazer isso agora? O clamor dele repercutiu, acendendo o brilho da fé em muitos outros. Exatamente! Ezequiel respondeu, fervendo de entusiasmo. O Senhor deseja realizar a boa obra em nós e por meio de nós. Mas há um requerimento: devemos estar dispostos a entregar nossos medos, nossas dúvidas e nossos pecados a Ele. Após um momento de reflexão, a multidão começou a se mobilizar, joelhos tocando a terra e vozes levantadas em clamor sincero. Ó Senhor! Restaura-nos! Dá-nos um coração puro e um novo espírito. Enquanto o clamor subia ao céu, Ezequiel viu o céu se abrir de uma forma gloriosa. Estrondos de trovões e relâmpagos se formam ferro rudo nas nuvens, como se uma tempestade divina estivesse se desenrolando. Assim diz o Senhor: preparai o vosso coração, para o derramamento do meu espírito. Mas com a presença poderosa de Deus, uma advertência sobreveio ao profeta, como um sussurro do divino: lembrai-vos, a presença do Espírito trará não apenas conforto, mas também provas desafiadoras. A nova vida exige novos corações e novas mentes, e isso requer um compromisso de fé. No início, a multidão hesitou, mas a visão do exército reerguido ainda dançava em suas mentes. Ezequiel ergueu as mãos, clamando pelo poder do Senhor, quando um vento forte soprou, e as vozes individuais se uniram em uma só, criando uma onda de adoração que ecoou sobre o vale. Senhor, renova-nos e transforma-nos. Que o teu poder preencha cada coração. De repente, o ar foi preenchido com uma sutil vibração e uma luz pulsante, como se a própria presença de Deus estivesse se movendo entre eles. Ali, no meio da multidão, um casal de anciãos começou a se erguer, um clamor de arrependimento em seus lábios: temos sido infiéis. Pedimos que nos limpes e restaure a aliança contigo. Outros se juntaram a eles, e a unidade começou a formar alianças de oração. Mas Ezequiel estava ciente de que o agir de Deus era apenas o começo. Uma nuvem de som alarmante começava a se aproximar do horizonte. Os exércitos que cercavam Israel se moviam como um trovão em retaliação. O profeta sabia que a restauração não seria isenta de luta e que cada alma precisaria estar preparada. Tenham coragem, povo de Deus! Ezequiel proclamou com fervor. Onde a guerra se erguerá, o Senhor estará em nosso meio. Não nos deixemos abalar, pois o nosso Deus vai à frente de nós. Levantai-vos e tornai-vos um povo, pois a verdadeira libertação do Senhor se aproxima. O desafio moldava-se, e Ezequiel sentiu uma onda de compaixão. O Senhor estava preparando a nação para grandes coisas, mas primeiro, a coragem teria que triunfar sobre o medo. Em toda a batalha, lembrem-se, o Senhor é a vossa luz e salvação. A quem temerão? E ali estava o dilema sagrado, um chamado à fé e à coragem, um lembrete de que cada um deveria convidar Deus para a batalha. Ezequiel encarou a multidão, ansioso por entender a resposta a esta pergunta anterior: quando o Senhor se manifestará de uma maneira que veremos e sentiremos com clareza? Enquanto ele se voltava na busca por essa resposta, a luz ainda cintilava no horizonte, e a pergunta pairava no ar, um mistério a ser desvendado: qual será a natureza da intervenção divina a caminho de Israel, e como os corações se prepararão para esse grande acontecimento?